Voltamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber, que hoje nós estamos falando sobre o Sistema Geral de Preferências, que está aqui com a gente a subchefe da Divisão de Acesso a Mercados do Ministério das Relações Exteriores, Cristiane Aquino. Cristiane, vamos retomar no ponto que nós terminamos o primeiro bloco, né? Nós estávamos falando sobre os itens, né, consolidados, estruturalmente consolidados, inconstantes e zerados. Agora, então, vamos explicar cada um deles, né? Quais são os itens consolidados? São os itens que dispensam de ajuda do governo brasileiro, que estão sendo exportados para os Estados Unidos num volume acima de 1 milhão nesse período de 2011 a 2015. Então, são esses exemplos aqui que nós citamos, né? Cerâmicas, motores, portas de madeira, couros, né? Que são produtos que a gente identificou que estavam sendo exportados com bastante competitividade para o mercado americano e não precisariam de apoio do governo brasileiro. Que já está no período normal, já está vendendo normalmente. Isso, com bastante facilidade, entrando no mercado americano com bastante facilidade em todos esses anos, né, de 2011 a 2015. Só que alguns desses itens que a gente considerou consolidado, com a média acima de 1 milhão, nesses anos, a gente percebeu que tinha ano que estava acima de 1 milhão e tinha ano que estava abaixo. Então, a gente criou uma segunda categoria, que são os itens estruturalmente consolidados. São aqueles que com volume acima de 1 milhão em todos os anos. Esse aqui é o segundo item, né? É o segundo item. Então, a gente identificou que são 153 itens que são exportados acima de 1 milhão todo ano. Já os itens inconstantes são aqueles que não mantêm esse valor, né, que alguns anos eles exportam acima, em outros anos abaixo de 1 milhão. E, inclusive, abaixo do teto para uso do SGP. Ou seja, são produtos inconstantes, produtos que podem vir a ter apoio do governo brasileiro. Que é sazonal, depende da necessidade do outro país. Acho que não é uma característica que muda a cada ano. São itens nesse sentido. São itens que, embora sejam elegíveis, embora estejam dentro daquela categoria dos 2.282 itens elegíveis ao Brasil, sim, a gente percebeu que ao longo desse período o exportador exportava bem, com boa competitividade em alguns anos e em outros anos não. Isso nos deu uma ideia de necessidade eventual de apoio do governo brasileiro ou não. Vai depender realmente do setor, né? Alguns setores, por falta de demanda, como você mesmo falou. Algum outro setor, por uma questão sanitária, né? Ou de standard, né? Mas acende já uma luz amarela para o governo brasileiro para a gente identificar e separá-lo daquele que já está consolidado, né? Mas o foco mesmo da gente nesse levantamento foram os itens zerados, ou seja, aqueles itens que têm acesso ao mercado americano via SGP, têm acesso a tarifa zero e não estão sendo utilizados. Uma parte deles, vou dar um exemplo, caviar, por exemplo. A gente não é grande exportador, então apesar de ter acesso, apesar de estar lá elegível para o Brasil, nós não somos grandes exportadores de caviar, então é razoável, né, que a gente não precise apoiar. A gente quer identificar, e a gente identificou, os produtos que a gente exporta para terceiros mercados, ou seja, a gente tem uma competitividade, tem produção, tem qualidade, mas não está exportando para os Estados Unidos, mesmo com a tarifa zero via SGP. Por desconhecimento, muitas vezes, do exportador, né? O exportador às vezes não conhece. Tem o produto, bom, de qualidade, mas eu posso dar o exemplo da Biarroz, né? do setor de arroz, que há 2 tipos de arroz que podem ser exportados via SGP com tarifa zero para os Estados Unidos. E aí tivemos uma consulta porque a associação ficou na dúvida se realmente era possível ou não era possível, e nós fizemos essa orientação e especificamos quais eram os tipos, né, de arroz que poderiam ser exportados via SGP. Houve uma consulta também sobre açaí, que também tem direito, uma outra sobre gengibre, que também tem direito a exportar com tarifa zero. Isso tem no Brasil muito. Tem no Brasil e não estava sendo usado. A surpresa, o que a gente achou mais interessante de mostrar os itens zerados, são justamente porque eles têm direito à tarifa zero, nós exportamos para terceiros mercados e não estávamos utilizando ou estávamos exportando com uma quantidade
muito, né, errática, pequena, assim, e sem usar o SGP, sem usar o benefício, né, da tarifa zero. Então, esse aqui é o foco realmente, né, dos nossos esforços, né? Macadâmia também é um caso, né, de produto agrícola que tem acesso ao SGP, a gente exporta também, né, para terceiros mercados e perde essa oportunidade. não estávamos usando. Então é bom, né? Tem um estímulo, tem esse apoio, tem que ter uma programação e principalmente informação, né? Eu acho que é um acesso à informação, sem dúvida. Agora, Cristiane, vamos falar aí sobre o Sistema Geral de Preferências do Japão para o Brasil, né? Quais são os benefícios para os nossos exportadores? Então, o Japão também concede, né? Estava naquela lista, são 3.478 produtos elegíveis para o Brasil. É muito produto realmente elegível para o Brasil. E, ao contrário dos Estados Unidos, ao invés de dar tarifa zero, o Japão faz essa concessão em bandas, né? Então, alguns produtos têm uma isenção de 25%, outros 50%, outros 75% e outros 100%, ou seja, tarifa zero. Então, vai depender realmente do tipo de produto. Nós separamos, né, desses 3.478, identificamos apenas 337 agrícolas e o restante, né, mais de 3.100 produtos industriais. Então, no caso do Japão, já há um certo protecionismo na área agrícola, então o foco desse GP deles realmente é na área industrial. Tá certo. E no caso da Rússia, então, os produtos do SGP têm um bom desconto nas tarifas também? 25%. No caso da Rússia, na realidade é Eurásia, né? Então é Rússia, Cazaquistão e Belarus. Mas o maior mercado é Rússia, então a gente fala SGP Rússia, né? 25% de desconto na tarifa. Então você tem uma tarifa de 15%, no caso do Brasil, por meio do SGP você exporta por 11%. Já dá um certo alívio, né? Você pode competir com outros países que às vezes não têm direito ao SGP e que vão ter que entrar naquele mercado, no mercado russo, com uma tarifa maior que a brasileira. Agora, o mais interessante no caso do SGP da Rússia é que há uma gama muito grande de produtos agrícolas. Então, são 2.206 itens agrícolas e 1.100 industriais. Então, a maior parte dos produtos com isenção são do setor agrícola. Agora, e vamos para o outro lado então, do planeta. A Austrália tem bons benefícios para os nossos produtos? Também tem. Nós fizemos um levantamento recente. São 803 produtos com tarifas de 0% a 5%. A maior parte 0%, 4% ou 5%. E também há produtos agrícolas. São 118 produtos agrícolas e 685 produtos industriais. Mas também há espaço para expansão das nossas exportações, porque é um mercado grande, apesar da distância, né, logística, e nós sentimos, identificamos que há bastante oportunidades também para o setor agrícola aqui. Tá aí, tá dado o recado. Agora, o Brasil ainda tem muito espaço para aproveitar os benefícios do Sistema Geral de Preferências de diversos países? Olha, aquela lista permanece, né? Nós ainda temos acesso ao SGP da Noruega, da Suíça, da Nova Zelândia, da Austrália, né? Perdemos Canadá, União Europeia e Turquia recentemente. É importante saber que com o aumento do nosso PIB e aumento do nosso PIB per capita, a tendência é que o Brasil seja excluído realmente desses programas, desses benefícios. Mas enquanto o programa está aí, eu acho que é importante o exportador identificar se o produto dele está no programa e usar, né, o programa, ou seja, não pagar tarifa à toa. A gente identificou casos realmente de setores que estavam exportando seus produtos há anos para o mercado, por exemplo, americano, posso citar o caso de instrumentos musicais, e pagando tarifa porque não sabia que tinha acesso ao SGP. E aí a gente teve que mostrar, e o exportador tem que trabalhar com um importador americano, né? Apresentar o seu produto, a linha tarifária, e no formulário do CBP, né, da Customs and Border Protection, que é a aduana americana, tem que indicar lá, colocar um A bem grande para indicar que o produto tem acesso ao SGP. Então são esses pequenos passos, né, que muitas vezes fazem uma grande diferença para o exportador brasileiro. Eu acho que até a gente tem um slide com esse formulário do CBP, né, do Customs and Border Protection, porque é importante na hora de fazer o negócio, né, o exportador brasileiro saber instruir o importador americano, porque é ele que tem que fazer esse pedido. Não é o exportador brasileiro, isso é muito importante. Não é o exportador brasileiro que faz o pedido junto à aduana
do país estrangeiro, né? No caso da aduana americana, a gente está dando o exemplo. É o próprio importador americano que tem que colocar, é aquele ali, exatamente. Então, no número 29 ali, que é a descrição do produto, né? Description of Merchandise, é importante colocar as linhas tarifárias, né? A linha tarifária do produto no sistema HTS, né? Não é NCM, não é o sistema, a nomenclatura do Mercosul, tem que utilizar a nomenclatura americana, né? Com as 8 ou 10 números, e colocar o A do lado para que o benefício seja concedido, né? Ok. Agora, o Ministério das Relações Exteriores ajuda o setor produtivo nesse processo, tanto na inclusão de novos produtos, quanto no reestabelecimento de itens excluídos do SGP? Sim, nós atuamos junto com o setor produtor. Em toda a revisão, né, do SGP, nós mandamos uma circular para as confederações, para que elas encaminhem para as associações, para as federações, com os prazos, né, e com esse alerta de que o governo brasileiro está à disposição para apoiar. Então, eu posso citar o setor de couros, né, que esse ano pediu a inclusão de 7 itens no SGP americano com apoio do Itamaraty, do MIDIC, do MAPA, e conseguiu a avaliação positiva para a análise de um desses produtos. Então, foram pedidos 7 e a organização, a autoridade americana, né, o USTR, concordou em avaliar a inclusão de um desses itens, que pode fazer a diferença para o setor. Agora, o produtor rural que quiser mais informações, pode encontrar no site do Itamaraty? Sim, nós separamos, fizemos esse trabalho de formiguinha, né, de separar programa por programa, SGP por SGP, e indicar as linhas, né, tarifárias e a descrição do produto em cada SGP. Então, entra no site do Itamaraty, que é www.itamaraty.gov.br. No sistema de busca, coloca SGP e aí vai aparecer, né, uma série de notícias relacionadas ao tema e também as chamadas com a lista de produtos exatamente, colocando ali na lupa SGP, vai aparecer abaixo, né? E clicando isso na lupa, vai aparecer uma série de notícias e oportunidades. Aí, no caso, SGP Austrália, né? Então, acesso ao mercado australiano e há uma lista de produtos, ali onde está 803 produtos, exatamente. Você pode abrir e há uma lista de produtos já que são elegíveis para o Brasil. Então, a gente fez essa separação, né? E já trouxe o resultado mastigado para o exportador brasileiro aproveitar. Tá certo, então. Eu agradeço a participação da subchefe da Divisão de Acesso a Mercados do Ministério das Relações Exteriores, Cristiane Aquino. Muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Obrigada a vocês pelo convite.